terça-feira, dia 14 de outubro, o Bitcoin agora em $112.600. O Bitcoin que teve uma queda brutal nos últimos dias, teve uma recuperação aqui, mas continua lateralizado em uma zona entre os 114 e 112 mil dólares, 110 mil dólares. Galera, nesse vídeo eu quero atualizar com vocês o que eu vejo aqui pro Bitcoin, mas o principal, o porquê eu acredito que agora não é a hora de vocês investirem em altcoins. Bom, galera, nesse vídeo eu quero separar algumas partes. Primeiro, fazer uma análise longo prazo do Bitcoin, explicar a situação do longo prazo do que eu vejo, e também entrar um pouco mais no curto e médio prazo aqui no Bitcoin, para eu conseguir falar para vocês das altcoins, não uma altcoin específica, mas do mercado de altcoins em geral, porque eu acredito que agora, se você quer investir em altcoins, você ainda deve esperar um pouco, e agora não é o momento de fazer esse investimento, e a gente tem uma estratégia melhor de trade para esses próximos dias, beleza? Bom, pessoal, cara, no longo prazo, vamos começar assim, o Bitcoin, ele está nada mais, nada menos do que do seu movimento de continuação da alta. Se a gente tira o zoom, a gente vê que o Bitcoin tem movimentos de alta, lateraliza um pouco, alta, lateraliza um pouco, alta, e a gente está fazendo isso ao longo de todo esse período. Olha, lateralização durante todo esse período, rompe para cima, lateralização, rompe para cima, lateralização, rompe para cima, lateralização, e querendo ou não, a maior probabilidade é romper para cima. Estes movimentos de queda são movimentos nada mais a menos que movimentos comuns. A gente teve um movimento similar aqui, tivemos um movimento similar aqui, tem movimento de queda, movimento de correção, em todo um movimento de alta do Bitcoin. A gente sempre tem esses movimentos de correção, tá? O que eu sempre falo com vocês? Cara, não se desesperem e não ou coloquem uma leverage, uma alavancagem maior que vocês podem, para vocês não perderem tudo em movimentos como esse. Beleza, foi sim a maior queda das criptomoedas dos últimos da história, mas esse não tem que ser o motivo para você perder tudo. O Bitcoin, ele voltou basicamente para 100 mil dólares, ele nem chegou a perder 100 mil dólares. Então, se você vem e perde tudo que você tem em movimento como esse, olha, o Bitcoin nem perdeu 100 mil dólares, você está operando errado. Tá? Então essa primeira coisa, a primeira visão que a gente tem que ter no mercado de criptomoedas é a gente sempre opera primeiro olhando o longo prazo. O longo prazo a gente está em uma tendência de alta, esses movimentos corretivos são naturais e a maior probabilidade daqui é o Bitcoin continuar o movimento de alta. Quem está falando que o ciclo acabou, que a gente fez esse movimento, está errado. O ciclo não acabou e a gente vai ver sim o Bitcoin renovando as máximas históricas. Quando que isso vai acontecer, Mac? E por que isso não aconteceu ainda? Cara, a gente teve 3 tentativas frustradas de rompimento de máxima, o que também não é nada fora do comum. A gente tinha a máxima aqui, tentou romper e caiu. A gente tinha a máxima aqui, tentou romper e caiu. A gente tem a máxima aqui, tentou romper e caiu. É normal esses tipos de fake out perto de máximas históricas. Por isso que a gente não longa aqui, a gente olha para realizar lucros aqui. Mas, né, por que a gente não tá conseguindo romper e quando a gente vai conseguir romper? Cara, é muito simples. A gente só vai ver o Bitcoin renovando as máximas históricas quando a gente vê a dominância do Bitcoin aumentar. Por que a gente não viu o Bitcoin renovando essas máximas históricas e por que a gente tá sendo rejeitado toda vez que a gente chega aqui no topo? Porque a dominância do Bitcoin nos últimos dias tava caindo. O Bitcoin não vai romper máximas históricas com a dominância caindo, tá? Eu venho comentando isso com vocês lá no nosso grupo vivo do Telegram. Inclusive, se você não faz parte ainda, você pode clicar no link aqui na descrição e você vai acompanhar tudo e todas as minhas estratégias todos os dias no mercado, tá? Mas eu venho falando com vocês que enquanto a dominância do Bitcoin estiver caindo, a gente não vai ver o Bitcoin renovando máximas históricas. Mac, o que você acha, então, que vai acontecer com a dominância do Bitcoin e o que tem que acontecer pra gente ver o Bitcoin renovando as massas? Cara, a gente teve aqui, nos últimos dias, a gente começou um padrão de reversão da dominância do Bitcoin. Eu venho comentando com vocês lá no nosso grupo VIP do Telegram que este padrão, ele ia acontecer, era a maior probabilidade de acontecer, desde o dia 25 de setembro. No dia 25 de setembro eu mostrei esse gráfico onde eu falei que provavelmente a gente tinha o fundo da dominância do Bitcoin aqui, em 57%, e a gente iria ver essa dominância começar a subir ali pelo menos até os 62,5%. E querendo ou não, foi exatamente o que aconteceu aqui no nosso gráfico. A gente viu o Bitcoin chegando bem próximo aqui, dos 62,5, bateu até 63,5 e depois teve uma reversão. Então, este movimento aqui, cara, não foi nada sobrenatural, nada muito fora do comum. Claro, foi a maior liquidação da história do mercado de cripto, foi uma das maiores quedas dos últimos dias, mas era algo que a gente tinha sim que esperar. A dominância estava esticada para baixo. As altcoins subiram muito mais que o Bitcoin. Este movimento não é nada fora do normal. A gente teve um movimento muito similar aqui. Tá? Então reparem que sempre que a gente tem movimento de queda muito grande, a gente entra em alerta para quê? Um movimento explosivo com o mês para cima. A gente teve um movimento de queda muito grande, querendo ou não, uma hora ou outra, este movimento aqui iria acontecer, igual já aconteceu no passado, tá? Então, por isso que eu vinha comentando com todo mundo lá no nosso grupo livre do Telegram, que a maior probabilidade que era as altcoins não iriam se dar bem nas próximas semanas. Eu comentei isso lá no 25 de setembro. A gente agora tá fazendo basicamente 3 semanas de eu comentei isso. Eu avisei que isso era só o início do aumento do mesmo Bitcoin e que a gente iria ver essa dominância subir mais. E se você quisesse fazer algum investimento, era para você preferir Bitcoin. Porque provavelmente as altcoins iam perder força frente ao Bitcoin no mês de outubro. E é exatamente isso que a gente está ganhando no mês de outubro, muito melhor para o Bitcoin do que para as altcoins. Por quê? Porque o Bitcoin está caindo muito menos do que todas as altas.
Se a gente for pegar aqui o Bitcoin, cara, a gente simplesmente nem perdeu $100.000. O Bitcoin não perdeu $100.000 no pior crash da história das criptomoedas. Enquanto teve altcoin voltando aqui para a base de simplesmente mínimas das mínimas dos últimos, sei lá, um ano inteiro. Entendeu? Então, enquanto o Bitcoin volta para as mínimas de 2 meses atrás, a gente vê altcoins resetando o movimento de anos. E não foi uma altcoin, foram várias e várias altcoins. Olha isso, onde a gente volta. Olhem a Vax, onde a gente volta, cara. A gente voltou para outubro de 2023, 2 anos. 2 anos de movimento perdido aqui em uma queda, enquanto o Bitcoin voltou simplesmente aqui alguns meses ali para junho, tá? Então por isso que eu falei, cara, vamos ficar espertos que este movimento era o movimento mais esperado. Então se você não faz parte do grupo VIP do Telegram, só clicar aqui embaixo, você pode entrar de forma 100% gratuita e ficar por dentro de todas essas estratégias. Bom, dito isso, o que a gente tem que olhar aqui para frente e que eu quero mostrar para vocês que a maior probabilidade de acontecer é a dominância continuar subindo. Cara, se vocês querem ver uma alt-season acontecer, se vocês querem ver o Bitcoin renovar as massas históricas, a gente tem que ver primeiro a dominância do Bitcoin subir. E agora a gente finalmente tem aqui a mostra de que essa dominância vai continuar subindo. Quando eu falava lá que a gente ia ver esse movimento reverter, que a gente via ver essa dominância subir, muita gente me chamava de louco, falava que não ia acontecer. E agora a gente tá vendo exatamente isso. E eu ainda digo, tá? Mesmo com que a gente tenha esse flush e a gente já tenha caído bastante, cara, a maior probabilidade aqui pra mim nos próximos dias é a gente continuar vendo essa dominância subir devagarosamente ali. Pelo menos até o 61, 62, quem sabe, tá? Então, eu acho que a gente ainda deve ver no mês de outubro e até mesmo no comecinho de novembro essa dominância continuar subindo aqui, tá? Dito isso, se a maior probabilidade é a dominância continuar subindo, o que a gente vê para o Bitcoin? A gente tem 2 cenários para o Bitcoin. Parece brincadeira, mas ou o Bitcoin vai subir ou o Bitcoin vai cair a partir daqui, tá? Ele pode falar lateralizado, sim, mas o que eu tô querendo dizer é, no longo prazo, ou a gente vai subir ou a gente vai cair. Sabendo que o cenário base é a dominância continuar subindo, a gente tem que, se o Bitcoin cair, as altcoins caem mais, se o Bitcoin subir, as altcoins sobem menos. Se a gente quer ver o Bitcoin, se a gente quer ver as altcoins, uma alt-season acontecer, a primeira coisa que a gente tem que ver é, 1, o Bitcoin renovar massas históricas, 2, o Bitcoin continuar acima das massas históricas. Qual é o conceito base para o Bitcoin conseguir romper as máximas históricas e se manter acima das máximas históricas? A dominância subir. Então, todo o cenário que a gente tem aqui, seja o Bitcoin cair, seja o Bitcoin subir, seja o Bitcoin ficar abaixo das massas históricas ou acima das massas históricas, a gente precisa de ver a dominância do Bitcoin subir. Se a dominância do Bitcoin vai subir, quer dizer que as altcoins vão ser um pior investimento do que o Bitcoin. Então, eu ainda acredito que a gente não tá no momento de investir em altcoins. Eu acredito que uma oportunidade é a gente ver essa dominância subir. Eu não estou interessado em adicionar posições de swing em altcoins ainda. Eu acredito que este momento vai chegar, a hora certa vai chegar, mas ele não é agora. A gente tem que ter paciência e investir em bons ativos a bons preços. Qual ativo tá dando boa oportunidade pra gente? O Bitcoin, que ainda assim está com uma dominância muito baixa. A gente viu onde que a dominância do Bitcoin é capaz de chegar, cara, 63,5. A gente chegou tipo minutos e voltou. Isso aqui pra mim é só um indicativo da direção onde a dominância do Bitcoin quer ir, tá? Então eu aguardaria a gente ter esse aumento da dominância para aí sim poder olhar para o Bitcoin. Pra mim, o Bitcoin ainda tá muito barato em relação às altcoins. A gente deve ver as altcoins sofrendo mais do que o Bitcoin. E se o Bitcoin subir, as altcoins não forem sofrer, elas vão subir menos, beleza? Então esse é o meu cenário e por isso que eu não acredito que a gente não deve investir em altas nesse exato momento. Agora vamos falar do Ethereum, porque o Ethereum pra mim, ele tá um pouco diferente das altcoins nesse sentido. O Ethereum finalmente chegou a tocar na zona dos 3.600, 3.500, que eu venho comentando com vocês há muito tempo. Lá no grupo VIP do Telegram, que eu estava aguardando o Ethereum chegar próximo de 3.600. Enquanto o Ethereum não chegasse em 3.600 e região 3.600, 3.500, eu não investiria em Ethereum e eu não estaria confiante para ver o Ethereum renovando as máximas históricas. O conceito base para mim, desde que o Ethereum estava em $4.800, quase chegou nos 5.000, era eu queria ver o Ethereum em 3.600 para a gente continuar a alta do ciclo. Demorou bastante. A gente teve que ter bastante paciência. No dia 10 de outubro, inclusive, quando a gente tava caindo, eu falei, cara, eu ainda não quero entrar o Ethereum em 3.800, eu não quero entrar em 3.700, eu quero o Ethereum abaixo de 3.600. Quando a gente tiver um flush abaixo de 3.600, aí eu vou entrar em Ethereum. E foi exatamente isso que aconteceu. Demorou bastante tempo desde o nosso movimento das massas, mas a gente viu o Ethereum chegando na nossa região de ouro. A nossa região onde aqui sim a gente tem um bom investimento em Ethereum para surfar as máximas históricas. Então foi aqui, eu adicionei posições Ethereum em 3.600, tem uma trade que eu tô carregando Ethereum nos 3.590. A gente tá fazendo aqui dessa trade mais de 15% no Ethereum, eu tô lá mancado de 40 vezes, então tô fazendo mais de 500% nessa trade. E era uma trade que a gente estava aguardando há basicamente meses. E a gente teve uma boa oportunidade. E agora, eu acredito que sim, o Ethereum tem muita pouca chance de vir perder este fundo. Cada vez mais que a gente estiver aqui nessa região, é uma boa zona para a gente poder tentar pegar um pouco de Ethereum.
Porém, eu ainda assim ficaria olhando um pouco mais para o Bitcoin. Por quê? Eu acredito que no curto prazo não seria nada de outro mundo o Ethereum continuar caindo um pouco aqui. A mesma coisa que as outras altcoins. Não é porque a gente teve esse mega ultra flush aqui que a gente simplesmente não pode voltar a começar a cair aqui no curto prazo. Quer dizer que a gente vai perder este fundo aqui? Não, eu não acredito que a gente vai perder esse fundo. Só de que a gente não tem nenhuma operação de bom risco e retorno para abrir uma trade. Como você vai abrir uma trade aqui, assim, por exemplo? Cara, você vai ter uma trade 1 de risco e retorno se a sua bater a máxima histórica. A máxima histórica você tem 1 de risco e retorno. Então não tem como a gente querer abrir operações em altcoins aqui. Por isso que eu acredito que agora não é hora de abrir altcoins. Onde vai ser uma boa hora para abrir? Cara, quando a gente vê essas altcoins voltarem a sangrar aqui, sim, é a maior probabilidade de a gente ver essas altcoins começarem a cair um pouco aqui, ver essas altcoins voltarem para essa região. Então, se você quer operar altcoins, cara, você não tem nenhuma base de preço interessante aqui para conseguir fazer uma entrada. Se você colocar o stop aqui, provavelmente você vai ser estopado, o stop aqui você vai ser estopado, porque a maior probabilidade é assim que a gente vê as altas fazerem esse movimento. E usar este fundo aqui como stop, você não tem um bom risco e retorno. Então, eu fugiria de altcoins. O Ethereum, ele tá apresentando uma melhor oportunidade de entrada. Eu não entraria aqui em 4.100. Se eu fosse olhar para entrar em TH, se eu não tivesse entrado ainda, eu já entrei, então eu não vou olhar, mas eu aguardaria um movimento de queda desse Ethereum, que sim, eu acredito que tem bastante probabilidade que o Ethereum pode voltar aos 3... Cara, ele quase voltou aqui hoje de manhã aos 3.800, sabe? Então, tipo, não seria nada de outro mundo, a gente vê o Ethereum voltando aos 3.700, aos 3.800, não seria nada de outro mundo, tá? Então, a gente pode ver um movimento desse aqui pro ETH para ele depois voltar subindo. Então, eu aguardaria. Eu acho que é uma oportunidade de a gente ver um price action meio lateralizado aqui no curto prazo, então não vejo muita oportunidade de tentar pegar uma trade aqui. Eu aguardaria mais a gente formar a base de preços, a gente ter uma direção melhor aqui, e se eu fosse olhar para alguma coisa seria para o Bitcoin, porque o Bitcoin aqui a gente consegue operar melhor, tá? Bom, cara, então é isso que eu tenho que dizer pra vocês. As altcoins eu acredito que vão sangrar ainda, o Ethereum eu também acho que pode ficar meio lateralizado, meio chop aqui, mas... Para mim, o fundo do Ethereum está formado, a melhor oportunidade de investimento foi nesta região. Quem pegou uma trade, uma entrada aqui, igual eu mandei lá no grupo VIP, estava esperando junto comigo nessa trade, eu já coloquei meus alvos ali só acima da máxima histórica, meu stop tá no 0 a 0, eu não devo sair dessa trade até a gente romper as máximas históricas. A partir de agora, eu vejo que o Ethereum fez todo o movimento que eu queria, que era um rompimento falso das máximas históricas, a gente shortou o Ethereum aqui em 3.800, a gente surfou esse movimento até essa região aqui, depois conseguiu shortar o Ethereum aqui e surfar um pouco até aqui, e agora a gente tá com o long aqui nas bases que eu quero levar até as máximas históricas. Não acredito que o Ethereum vai vir retestar essa região, a partir daqui o Ethereum deve sim começar a subir e romper as máximas históricas, beleza? Então, cara, Ethereum eu vou segurar, e por último ponto, análise eu quero falar pra vocês, na minha visão no ETH, que é o seguinte, se a gente quer ver o Ethereum romper as máximas históricas, se a gente quer ver, e não só romper, não só fazer esses fakeouts ou chegar próximo dessa região e ser rejeitado, se a gente quer ver ele romper e se manter acima, primeiro ponto que a gente precisa de ver é o Bitcoin rompendo, se mantendo acima, e a gente precisa de ver o Bitcoin rompendo, se mantendo acima, com a dominância subindo. Então, mais uma vez, a gente tem a dominância como fator principal, que vai definir tudo, e em todos os cenários apontam que a dominância do Bitcoin vai subir. Então, por isso que o título desse vídeo é Não invista em altcoins agora, aguarde uma boa oportunidade. Vocês vão ver que daqui a alguns dias essa dominância não vai estar onde ela está. Se eu tiver errado, eu vou gravar um vídeo e falar que eu tô errado, mas a maior probabilidade é a gente, nos próximos dias, ver essa dominância do Bitcoin por volta desta região aqui, e aí sim a gente vai ver onde que investir em Bitcoin teria valido muito mais a pena do que comprar altcoins, tá? Eu não tô falando que a sua altcoin não vai subir, tá? Eu tô falando que o mercado de altcoins em geral, pode ter uma ou outra que vai subir mais? Pode, eu tô falando que o mercado de altcoins em geral, a tendência é ele ficar mais fraco do que o Bitcoin. Então, se você quer fazer um investimento em alguma coisa, prefira Bitcoin nesse exato momento. Bom, galera, por esse vídeo aqui é só. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e entrar no nosso grupo VIP do Telegram 100% gratuito para você acompanhar todas as nossas trades e estratégias todos os dias. O link é 100% gratuito e está na descrição desse vídeo. Até a próxima análise.